Bom dia, professora, tudo bem? Aqui é a Verônica. Eu falo aqui do Polo de Nova Santa Rosa, mas eu sou aluna do Polo de Cerro Largo, né? Mas como estou fora da cidade, atualmente faço as provas aqui no Polo de Nova Santa Rosa, no estado do Paraná. Então, eu estou aqui para apresentar, como combinado, o, o vídeo referente ao planejamento sobre o jogo teatral. Eu não tive a oportunidade de de aplicação desse projeto, desse plano de aula, em função exatamente disso, acredito que por ser nova na cidade, não tive muito acesso ainda às escolas. E estou trabalhando nisso, inclusive porque no próximo semestre teremos o estágio, né? Então, falando um pouco do meu plano de aula, o, o meu plano ele surgiu através de questionamentos próprios, assim, referentes à mudança de rumo de uma sociedade, vamos dizer assim. Até porque eu acho que nós precisamos ter realmente uma mudança de pensamento de uma sociedade, de paradigmas, para que o aluno com deficiência tenha um espaço nesse mundo. Muitos já conseguiram o seu, né? Mas ainda existe muito preconceito e muitas coisas ainda, muitos obstáculos a serem transpostos. E nesse sentido, eu criei esse plano para aplicar com as crianças com uma frase assim central que diz: como seria? Como seria se, né, fosse um pouco diferente? E a estratégia seria discutir com eles, inclusive usar o jogo teatral. Esse jogo teatral poderia ser feito através de uma aula de história, na disciplina de história, né? Que ela tem mais a ver com isso, porque eu acredito que tanto preconceitos ou qualquer outra convenção ou, ou muitas atitudes que utilizamos, conforme agimos, né, hoje em dia, que a sociedade age hoje em dia, é, é visto também de coisas passadas que aconteceram no passado, né? E uma constituição de ser humano, né, que hoje vemos, né, tanta coisa, às vezes muita maldade também. Então, a oportunidade dos alunos repensarem fatos históricos ou até mesmo atitudes, né? Até em questionamento com o meu filho, ele me colocou: mãe, e se ao invés de o pai brigar com o filho, que faz trazer um assunto meio polêmico, mas ao invés de o pai brigar com o filho, com tal menino, né, que aconteceu uma situação na vida dele, com tal menino que disse que era homossexual, né, e afirmou que era assim que ele se entendia, né, ao invés disso, ao invés de ele brigar, como seria se ele tivesse acolhido esse filho, né, ou como seria se um pai ou mãe de deficiente físico, ao invés de negligenciar a educação, acolhesse esse filho e buscasse mais conhecimento, né? Enfim. Então a proposta é essa, né? A Profeteia tem que contextualizar, fazer uma contextualização histórica, né? E apresentar imagens, textos, músicas, né? E fazer essa discussão sem julgamentos, sem represálias, porque tem muitas crianças também que na verdade concordam com atitudes, né? Então fazer esse jogo de ida e volta, né? Para ser repensado tais atitudes ou tais fatos históricos, né? Daí até eu coloquei, né? Propor para os grupos, né? É uma atividade que poderia ser feita individualmente ou em grupo, que o grupo então pensasse algo da situação baseada na história do desenvolvimento social, político e educacional. Isso que eu falei antes. Eu trouxe alguns exemplos, assim, como seria se alguém tivesse barrado a Inquisição, né? Como seria se a família não, se dentro da família não houvesse preconceito sobre gênero e outros.
Daí a intenção é debater sobre os assuntos e então dar um prazo para que eles montassem uma atividade de teatro, fazendo a narração daquele fato histórico, só que naquele outro contexto criado por eles. Eu vi isso, na verdade, professora, assim, não é uma ideia somente minha, né? Na verdade, eu gosto muito de stand-up comedy, né? E eu, eu vi mais ou menos esse tipo de atividade num stand-up comedy, só que eles, claro que eles faziam de uma maneira diferenciada, né? Como seria se ao invés de, sei lá, de ter a Torre de Pisa, o que eu tinha visto que era a Torre de Pisa, ao invés dela estar caindo, ela tivesse caído, né? Então, daí eles fazem um teatro todo ali em volta daquilo ali, claro que voltado para comédia, né? Mas no meu caso, acredito que a gente possa trazer todos esses sistemas também, essas ferramentas, né, para dentro da escola de alguma maneira, para de alguma maneira que o aluno possa crescer, né, e ter uma aprendizagem, ok? Então é isso, prof. Agradeço, me enrolei agora um pouquinho no final, mas eu acredito que o plano seria bem interessante, criativo e com certeza bem humorado, né, de alguma maneira. E através disso, eu até na outra matéria que nós tínhamos que propor um diário visual, eu me utilizei do vídeo também, fui até o teatro aqui de Toledo, da cidade que, na verdade eu moro em Toledo, né, mas venho aqui na cidade vizinha para fazer as provas. E eu me utilizei disso, do vídeo, dessa arte, assim, maravilhosa que é esses tipos de registros, né, para mostrar o teatro lá, Teatro de Toledo, que para mim está sendo muito importante. Eu, quando criança, sempre pensei, eu gostaria de ir no teatro. Para mim, teatro era uma coisa tipo de rico, sabe? Assim, a mãe não poderia, mas na verdade não é que era de rico, é que na verdade não tinha na nossa cidade, né? E hoje eu tô conseguindo proporcionar isso pro meu filho, né, e tal, que a gente está por aqui. Então é isso, prof. Agradeço, um grande abraço e até mais, até o próximo semestre. Tudo de bom.